A dor. A dor foi para mim uma bússola. Quando eu tinha 11 anos, foi meu primeiro contato com a dor, quando meus pais se separaram. Naquele momento, eu saí caminhando pelo bairro onde eu morava, muito triste, muito triste. E eu comecei a chorar. Meu primeiro contato com a dor, que eu me lembre, comecei a chorar. Chorando, chorando, de repente uma voz, e hoje eu consigo entender que voz é essa. Lá no fundo dizia assim: por que você está chorando? Pela separação dos seus pais? Gente, era como se fosse agora. Alguma voz dentro de mim, pela separação dos seus pais? Chore por uma causa. Chore pelas dores da África. Chore pelas crianças da África. E naquele momento daquela minha dor, morreu entre 84 e 85, mais de 400 mil crianças na Etiópia. Foi uma das maiores catástrofes humanitárias. E a voz dizia: se você tiver que chorar, chore por uma causa. Aquele momento estava, para mim, foi uma conexão pela primeira vez com a dor e com a África. E nunca mais, essa dor, ela persistiu por muito, muito tempo. Na juventude, o vazio existencial, eu não conseguia caminhar com os amigos, eu não conseguia estar 100% nos locais, de tal forma que às vezes eu saía de algum lugar e começava a caminhar, sentava no meio-fio, olhava para o céu e chorava sozinho, olhando as estrelas, olhando a lua, conversando com o céu. Eu chorava. Isso foi passando, e na minha vida, ainda jovem, algo que me marcou foi um encontro com um homem chamado Amor, ou Chico Xavier. Na verdade, esse encontro foi pela televisão, porque eu assisti uma reportagem onde ele se dedicava, eu vi um homem, eu não conhecia o espiritismo, mas aquele homem, ele era espírita e fazia aquilo era o espiritismo, o amor aos mais simples, querer dedicar a sua vida aquilo era espiritismo. No outro dia eu acordo e vou buscar então um centro espírita, porque se o espiritismo era amor, aquilo fazia muito sentido para mim. Então eu vou a uma casa espírita, e ali eu encontro jovens, que acordavam 5 horas da manhã, iam no Ceaso pegar legumes e faziam trabalho humanitário, social, postos de assistência social na periferia da minha cidade. Naquele momento eu me matriculei, era aquilo que eu queria para a minha vida, fantástico, extraordinário. Como que os jovens podiam acordar de madrugada no domingo para ajudar as pessoas? Que coisa mais fantástica, que coisa mais linda. Eu me matriculo e a partir daí eu começo a trabalhar em várias causas na periferia. Só que tinha um detalhe. Ao final daquele momento em que eu estava muito ativo, desenvolvendo, construindo algum trabalho, a dor passava, mas só era amenizar o trabalho, a dor voltava, e voltava mais forte. A África nunca, sempre vinha a ideia de África na minha cabeça, eu continuava. E assim foi, até o ponto que eu achei que eu tinha que montar um trabalho. Então eu pesquiso na região dos trabalhos, uma das regiões mais pobres de Campo Grande, era uma região construída, invadida, toda de lona, e ali eu comecei a desenvolver um trabalho. E nasceu, depois de 1 ano, o Centro Espírita Amizade. Ele começou debaixo, à sombra de 2 jatobás.
Depois de um ano, já tínhamos comprado 2 terrenos, já tínhamos mais de 100 famílias sendo amparadas e assistidas naquele local. Mas aconteceu algo. Eu estava bem, 1 ano de intensa atividade, 40 voluntários, estava lindo o trabalho. Mas, e a dor? A dor volta de forma avassaladora. De tal forma, que eu, na época, casado, eu acordava às 5 horas da manhã, chorava até às 6, durante muito tempo. Quietinho, para a companheira não se assustar. De tal forma, essa dor era intensa, que eu me concentrava para, às vezes, dar um passo atrás do outro. Eu tinha que fazer um esforço tremendo. Eu não pensava em suicídio, não pensava nada disso, porque tinha base no Espiritismo, mas eu lutava contra aquela dor. Aquela dor era uma bússola, ela estava me guiando para alguma coisa. Bom, ao final, mais ou menos de 1 ano, eu estava carregando 2, porque a gente fazia um trabalho social no final de semana, e a gente entregava 200 litros de sopa, e às vezes sobrava. Eu, com 2 baldes de sopa, eu lembro como se fosse hoje, gente, 2 baldes de sopa na mão, ao sol a pino de meio-dia, eu caminhando pelas ruas da periferia de Campo Grande, eu olho para o céu, chorando, profundamente chorando, com lágrimas caindo, e falo: Senhor, eu vou para a África. Estava decidido, porque então eu fazia questionamento: por que África, se aqui eu tenho uma África? As críticas que me fazem hoje, inclusive, eu fazia para mim: por que ir na África, se aqui tem tantos problemas sociais, tantos problemas humanitários? Eu também fazia, mas naquele momento eu disse: eu vou. Pacifiquei o coração. Eu era representante comercial, tinha mais de 10 empresas que eu representava. Era impossível sair dali, mas estava definido. Eu tinha que mudar toda a história da minha vida. Eu precisava ser autônomo. Mas estava decidido, eu ia. 1 mês depois, o irmão meu, em Cuiabá, me chamou e falou: mano, vamos abrir uma empresa? E eu disse: uma empresa? Quando ele falou: Wagner, vamos abrir uma empresa? Gente, eu vi uma linha do tempo. Eu vi muita coisa em fração de segundos, que eu podia falar aqui tudo que eu vi em meia hora. Mas uma dessas coisas que eu vi foi o projeto. Eu vi muitas crianças, eu vi milhares de crianças. Falei: mano, vamos montar a empresa assim. Eu tinha uma casa que valia 60 mil, ele valia 60 também. Vendemos as 2 casas e montamos uma empresa. Ao final de 3 anos, ele já tinha montado uma pequena empresa na cidade dele, e eu montado também uma empresa em Campo Grande. O primeiro dinheiro que eu pego, eu compro uma passagem para onde? Para a África. Fui numa das regiões mais desafiadoras do mundo, 3º IDH de baixo para cima. Fui numa das regiões encontrar as crianças órfãs da África. Sim, encontrei fome, falta de água, doenças. E ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho, amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O interessante é que, na volta, no que eu estava retornando dessa primeira viagem, eu olho para a minha direita e vejo um portal. Esse portal estava escrito Fraternidade. E eu tinha dentro do meu coração um sonho de uma humanidade sem fronteiras. Sem fronteira religiosa, sem fronteira política, sem fronteira de nacionalidade. Eu pensava num só povo, num só coração, sem fronteiras. E nasce dessa visão que eu tive de fraternidade, nasce o nome Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje amparando mais de 15 mil crianças em 4 países da África e 4 projetos no Brasil. Mas tudo bem. Mas e a dor? E a dor? Ela ainda existia. Mais ou menos
tinha 2.000 crianças no projeto, já tinha algumas unidades estabelecidas, e então aconteceu um fato que teve fome na região, e a gente tinha 2.000 crianças, então órfãs. Aconteceu então que uma coordenadora me liga e fala: Wagner, as mães estão vindo aqui pedir comida para as suas crianças. Como eles sabem que aqui tem comida, eles estão vindo pedir. Eu estou falando para eles voltarem, porque as comidas aqui é só para os órfãos. Eu disse: não façam isso, pelo amor de Deus. Uma mãe africana, ela não pede, nunca eles pedem nada. E se ela está pedindo, é porque eles têm necessidade. Por favor, abra as portas para essas crianças. E ela abriu. Depois de um tempinho, eu chego com uma caravana. E aí me é apresentado, nessas novas crianças, uma que estava em couro e osso, gente, couro e osso. Ela tinha mais ou menos 11 aninhos de idade, tinha contraído HIV com 3 aninhos, transfusão de sangue. E ela chegou sofrendo, eu fiquei sabendo que os médicos tinham tratado, acolheram, deram comida, deram amparo, foi acolhida. Bom, passado algum tempo, eu volto, depois de 3 meses eu retorno para a África, novamente com uma outra caravana, porque nós tínhamos caravanas de 3 em 3 meses. Bom, assim chegando lá, quando eu desço do ônibus, eu olho mais ou menos a 50 metros, vi uma menina. Ela tinha um sorriso angelical. Um sorriso angelical. Ela abriu os braços e ela vinha correndo ao meu encontro, mas era ela tão linda, e eu olhava do lado para saber se era com alguém, mas não, era para mim. Ela abriu os braços, gente, e ela me abraçou. Foi o abraço mais extraordinário que eu tive nessa vida. Ela não abraçou só meu corpo, ela abraçou a minha alma profundamente. Eu senti naquele momento que aquele abraço era mais do que o abraço da Malfa. Era mais do que o abraço da Malfa. Era um abraço de milhares de crianças naquele momento. E eu senti que eu estava no trilho da minha programação espiritual. Eu senti que eu estava no veio, eu encontrei o veio, eu encontrei o fluxo, um fluxo de amor que eu sempre busquei. Eu estava curado, ou pelo menos eu recebi uma carga energética de cura. E a partir daquele momento, da dor ao encontro do amor, com uma profundidade, eu senti paz. Depois de mais de 20 anos dessa dor consecutiva, paz através do amor. Muitas das vezes me perguntam, quando eu falo alguma coisa parecida: mas eu também tenho essa dor, qual é o caminho? Eu falo: olha, gente, é tudo entre, como diz Madre Teresa de Calcutá, é tudo entre você e Deus. Quantas vezes eu, chorando lá na cama, sozinho, eu falava: Senhor, eu estou pronto. O que é necessário fazer, Senhor? Mas eu tive que esperar. Talvez a resiliência, a força, a resignação, a dor para mim foi uma bússola. E agora, para finalizar, eu queria apresentar para vocês uma música que foi me entregue agora, alguns dias atrás. Ela foi uma música psicografada por um médium chamado Afro, lá de Cuiabá, escritor, espírita, psicógrafo, né? E ele tinha psicografado. Quando eu conto para ele a história, ele falou: essa psicografia é sua, é uma música que fala da sua história, da sua dor. E eu musicalizei ela, o nosso grupo lá de Campo Grande musicalizou. Eu gostaria de finalizar mostrando para vocês esta música. A dor passará
e nascerá dentro dela uma flor que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais, transformar a dor em paz. O amor sempre é capaz de amanhecer de novo, pra saber recomeçar. É preciso mergulhar no fundo do coração, se abrir pra imensidão e encontrará repouso. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor. E nascerá dentro dela uma flor que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. A dor passará